DIP, Domingo da Igreja Perseguida. É um dia em que nós nos envolvemos com a Igreja Perseguida, recebemos informação também, e também oramos, ouvimos a palavra também acerca disso. Hoje, quem vai compartilhar a palavra com a gente é o Rafael, ele é da Igreja Batista, e ele é um correspondente local da Missão Portas Abertas. Missão Portas Abertas é a missão que organiza e que promove o trabalho com a Igreja Perseguida e também o Domingo da Igreja Perseguida, o DIP. Então, vou chamar o Rafael aqui. Boa noite, irmãos. Graça e paz. É uma bênção estar aqui, irmãos. Confesso que eu estou nervoso de estar aqui. Já foi adiantado algumas coisas, já pudemos ter um pouquinho da sensação de como que é um culto parecido, né? Algo parecido com o culto na Igreja Perseguida. Vocês sabem que onde há perseguição religiosa, impossível seria usar um microfone como a gente está usando aqui, bater palmas como fizemos, por exemplo, coisas desse tipo não poderiam acontecer, porque sabemos que a polícia, os perseguidores em geral, que muitas vezes não é só o governo, mas sim até próprios religiosos, fanáticos, poderiam interromper esse culto. Isso não acontece conosco, é uma bênção para nós, mas acontece com nossos irmãos. E é por isso que esse domingo da Igreja Perseguida é realizado, para que possamos, como igreja, interceder por esses irmãos que sofrem esse tipo de perseguição, esse tipo de angústia, não só uma vez no ano, como a gente tenta fazer aqui, mas todos os dias, né? Que a sua reunião, qualquer que aconteça, ela precisa ser em silêncio. O Isaac me perguntou mais cedo, como que a gente faz um louvor mais ou menos na Coreia do Norte? Eu falei, então, não tem louvor, não pode ter louvor. O máximo que a gente tem registros são de irmãos que eles balbuciam, ou eles fazem o som com a boca, como se fosse um... Não pode sair um som alto que, se fora das paredes for ouvido ali aquele som, seria muito perigoso para aquela família. Como tema desse ano, nós temos a Coreia do Norte. E para você ver a situação, é um país que está numa lista de perseguição de portas abertas em primeiro lugar já há mais de 10 anos. E para você ver, meu irmão, os pais não falam de Jesus para os filhos, porque se na escola o professor tiver algum indício de que aquela criança tem algo de cristão nela, os seus pais serão presos e elas serão separadas de seus pais. Os professores chegam a oferecer prêmios para as crianças, tentando convencê-las, dizendo que se elas encontrarem um livrinho preto, procura um livrinho preto na sua casa, vê se seus pais não têm aquele livrinho preto. Se você encontrar esse livrinho preto, você vai ganhar um prêmio. E aí as crianças às vezes encontram esse livrinho e entregam, e ali os seus pais são presos e elas são separadas de seus pais. Nós vamos ouvir testemunhos como este hoje, e creio que o Senhor vai nos abençoar e vai abençoar também esses irmãos, porque queremos interceder por eles. Bom, eu sei que aqui o DIP acontece, não é a primeira vez, né? Já ouvi até, se eu não me engano, eu ouvi a mensagem do ano passado com o Hudson, se eu não me engano, o Timóteo, ele falou alguma coisa sobre, não sei se ele lembra, ou alguns anos atrás, se não foi o ano passado. Mas vocês já conhecem a Missão Portas Abertas, mas nunca é demais. Vou passar para vocês um primeiro vídeo que fala sobre a missão em si, que ela é, como ela funciona, como ela atua, e daí a gente vai poder falar um pouquinho mais sobre a Coreia do Norte. Mas primeiro eu queria que vocês conhecessem um pouquinho mais sobre a Missão Portas Abertas.
Se você já conhece, assiste com carinho. Se você que ainda não conhece, fique com seus ouvidos e olhos atentos. Amém? Pode passar o primeiro vídeo aí, um institucional da missão. Atualmente, mais de 100 milhões de cristãos são humilhados, oprimidos ou mortos por causa de sua fé em Jesus Cristo. A Portas Abertas se posiciona na linha de frente, apoiando e fortalecendo cristãos perseguidos em países como a Coreia do Norte, onde é ilegal ter uma Bíblia e onde as famílias são colocadas em prisões por causa de sua crença. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. É chegado o tempo de despertarmos para o sofrimento da igreja perseguida. Em 1955, o irmão André, um jovem cristão comprometido com sua fé, começou a contrabandear Bíblias na Europa Oriental. Irmão André acreditava que todos deveriam ter liberdade de conhecer a Jesus. Apocalipse 3:2 falou muito ao irmão André: esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Desde aquela primeira viagem, a Portas Abertas expandiu suas ações em todo o mundo, trabalhando em mais de 60 países, levando Bíblias e treinamento aos que mais necessitam. Treinamos os líderes em seus países para serem a luz do Evangelho em meio aos locais mais sombrios. Em 1981, a organização entregou 1 milhão de Bíblias em uma praia da China. Foi considerada uma das mais ousadas e arriscadas atividades missionárias de todos os tempos. Em 1985, 5 milhões de materiais de literatura cristã foram entregues na América Latina, onde milhares de jovens estavam ávidos por compartilhar sua fé em Jesus. Em 1989, enviamos 1 milhão de Novos Testamentos para a Rússia, encerrando uma campanha de oração pelo país que durou 7 anos. O ano de 1991 marcou o início de uma campanha de oração por 10 anos em favor da igreja no mundo muçulmano. Um cristão do Egito, enquanto orava pelo seu país, afirmou que eles não sabem como orar por coisas pequenas, porque têm certeza que estão orando para um Deus grande. É isso que impulsiona nosso trabalho. Deus trabalha em locais inesperados e vemos isso acontecendo em todo o mundo, inclusive nos mais de 60 países que a Portas Abertas atua. Todos os anos entregamos mais de 2 milhões de literatura cristã, servimos mais de 200 mil cristãos que precisam de ajuda, treinamos mais de 250 mil pessoas e compartilhamos com outras milhares a história da igreja perseguida. Somos parte do corpo de Cristo, voltados às necessidades da igreja perseguida. Somos pessoas de oração, buscando viver pela fé, dedicados a Jesus e ao seu chamado, motivados exclusivamente pela glória de Deus. Portas Abertas, juntos, servindo cristãos perseguidos. Isso daí. Alguém, é a primeira vez que está ouvindo falar de Portas Abertas? Tem alguém aqui, assim, que nunca tinha escutado antes? Não? Todo mundo já ouviu alguma coisa? Legal. Isso é bom. Bom, o tema está ali, como Coreia do Norte. E o país, ele foi escolhido como tema porque ele é o primeiro nessa lista mundial de perseguição, como eu falei para vocês. Há 50 países nessa lista, essa lista é atualizada a cada ano, mas, infelizmente, a Coreia do Norte não sai do topo já há um bom tempo. Como eu disse, não é um ranking legal de se estar. E tem sido assunto mundial esse país, né? Todo mundo ouve falar da Coreia do Norte por aí. E agora, ultimamente, tem sido mais comentado na mídia pelas aproximações com os Estados Unidos, com o presidente Trump. Mas, por enquanto, ainda não é algo que nós podemos ver como reflexo na vida dos cristãos. Ainda não há uma liberdade de religião no país ainda, não mudou nada, mesmo com essa situação, de repente, de aparentemente mais aberta. A pressão sobre os cristãos acontece em um nível extremo no país. E afeta todas as áreas da vida. Para os norte-coreanos, ser cristão requer manter em segredo, bem protegido, não só das autoridades, mas também de amigos, vizinhos, como eu disse, e até mesmo das suas próprias famílias. Eles precisam esconder essa informação, tá? Nós vamos ver agora o diretor-geral da Portas Abertas Brasil falando sobre o DIP deste ano, sobre a Coreia do Norte. É Marco Cruz o nome dele, e ele vai trazer algo para a gente sobre o país. Pode pôr, se estiver no jeito já.
conforto, comunhão, mas principalmente liberdade. São alguns dos privilégios aos quais temos acesso em nossas igrejas no Brasil. Somos livres, não precisamos ter medo. Infelizmente, essa não é uma realidade para todos os cristãos. Hoje, ainda existem pessoas que perdem a sua vida por causa da fé em Jesus. Coreia do Norte, a nação mais fechada do mundo para o Evangelho. Oficialmente declarada uma república socialista, ela é, na verdade, uma ditadura hereditária. O governo do país é seguidor de uma ideologia própria. O atual líder, Kim Jong-un, exige fidelidade absoluta de todos os norte-coreanos ao governo e aos seus líderes. Para reforçar seu poder, ele aposta na força militar, que conta com mais de 1 milhão de soldados, o quarto maior exército do mundo. Não existem atividades de liberdade religiosa na Coreia do Norte. O governo patrocina alguns grupos para criar uma ilusão de liberdade. Mas os cristãos são perseguidos pelas autoridades e proibidos de expressar a sua fé. Esse cenário coloca a Coreia do Norte em primeiro lugar há 16 anos como o país mais perseguidor aos cristãos do mundo. Aqueles que são descobertos são levados à tortura e prisão. Estima-se que mais de 50 mil cristãos encontram-se em campos de trabalhos forçados, onde enfrentam maus tratos, isolamento e fome. Possuir uma Bíblia ou evangelizar pode levar à morte e gerar consequências para familiares em até 3 gerações. Essa é a nação mais difícil para um cristão viver. Apesar disso, existem cerca de 300 mil cristãos na Coreia do Norte. Sob constante perigo, eles continuam a orar e adorar a Jesus em secreto, determinados a permanecer fiéis até a morte. Envolva-se também com os cristãos perseguidos na Coreia do Norte. Acesse o nosso site www.portasabertas.org.br e saiba como você pode ajudá-los. Aí, irmãos, vou pedir se puder deixar no slide agora, Vou tentar passar com vocês rapidinho alguma coisa sobre o país. Não muito, ele já falou algo aí. Então, se você puder pôr no 3, o terceiro slide que tem um mapinha. Bom, não sei se os irmãos conhecem, aí é onde fica a Coreia do Norte, que é a parte ali mais escuro, né? E faz a maior parte da fronteira é com a China, que é lá em cima, tá? São 2 rios bem grandes que fazem fronteira da Coreia do Norte e a China. E lá na pontinha, lá no norte, pega um pedacinho aí da Rússia, né? Da fronteira já muito congelado ali, muito frio. E é por aquele lado que os irmãos normalmente procuram fugir do país. Um país onde há muita fome, muita perseguição, como já temos falado. Então é muito normal os cristãos tentarem abandonar o país. O jeito que as pessoas são tratadas lá, a forma que há as prisões, né, ou como elas são tratadas, é muito difícil de se viver. Vou pedir para você passar para o próximo, no 4. A Coreia do Norte enfrenta um alto potencial de desastres naturais. Além de ser um país de perseguição religiosa, é um país que tem alto potencial de desastre. Então, chuvas muito fortes durante todo o ano, tufões, inundações, ondas de tempestade ocorrem todos os anos. E por isso, a erosão, a sedimentação de solo, é tudo comum. Há deslizamentos de terra, há lugares que há muita seca, tempestades de areia. Pouca coisa, né, irmãos, que tem no país. E é considerado também um dos países mais corruptos do mundo. Não é o Brasil, gente, eu sei que a corrupção do governo e a fome são grandes ameaças à população. Milhões de pessoas sofrem de doenças crônicas em diversos graus, altas taxas de desnutrição e problemas econômicos.
E além disso, como disse, é um dos países mais corruptos do mundo. No próximo, ali pra gente. Irmãos, eu estou lendo, tá? Não é difícil gravar tudo isso aqui na colinha. Então, por isso que às vezes eu repito uma informação que eu lembro de cabeça, mas eu estou lendo algumas coisas. Em 1887, a primeira Bíblia coreana foi impressa. Então está ali falando sobre a chegada do cristianismo na Coreia. Então a Coreia passou já por diversas etapas, né? Deixou de ser um país por conta própria, depois voltou, depois da Segunda Guerra Mundial, 1945, a ser um país governado por si mesmo. E nessa segunda volta, nessa volta aí da Coreia do Norte, houve uma grande perseguição religiosa, já com a família Kim, que é a família que está no poder no momento. Mas antes, em 1907, ela passou por um grande avivamento, um grande período de avivamento no país, e isso foi o que gerou uma igreja que ainda existe hoje na Coreia. Como o Marco falou, essa igreja hoje é constituída com cerca de 2% somente da população. Pode passar para o próximo, para eu não... Bom, existem igrejas institucionais na Coreia. O que é uma igreja institucional? É você imaginar, você passar aqui na rua, aí você vê ali, Capela do Calvário. E aí quando você entra e você começa a ouvir as coisas, e você fala, mas isso não é cristianismo, se você for cristão. Você começa a ouvir coisas do governo, por exemplo, propaganda sobre o governo, propaganda de que o governo é um governo bom, de que a Coreia do Norte é o melhor país para se viver, de que não existe melhor lugar do que lá. Aí você fala, mas isso é igreja? Então as igrejas institucionais são igrejas que existem no país, algumas, e elas servem para que a Coreia do Norte possa vender, vamos dizer assim, de alguma forma, para a ONU, para direitos humanos, de que ela de fato respeita a religião, ela respeita a diversidade religiosa, mas na verdade é uma fachada. Essa igreja ela não é uma igreja verdadeira. Você não pode chegar lá e falar que é cristão e quer mudar alguma coisa. Certamente pessoas seriam presas se fizessem isso. Então essa finalidade dessa igreja é controlar a massa, né? Controlar as multidões. Não há uma igreja verdadeira, vamos dizer assim, né? Uma igreja de fato cristã que seja livre na Coreia do Norte. E essas daí são todas governadas, né? Todas cuidadas pelo governo. Por isso é difícil você confirmar o número de cristãos na Coreia do Norte. Ele falou por cerca de 300 mil, mas é um número estimado, porque não tem como a gente confirmar exatamente, pela questão de ser uma igreja clandestina, uma igreja que se reúne em casa, uma igreja em que se reúne no secreto. Mas por testemunhos de cristãos, muitos que até às vezes fogem para a China, é testemunhado que a igreja continua crescendo de uma forma lenta, mas ela não para de crescer, mesmo em meio a essa perseguição. Os irmãos dizem que ela cresce de uma forma lenta, mas firme. No próximo slide que está aí, você vai ver uma estátua gigante ali do governador, do governante, né? Imperador, ou ditador, na verdade. Na nação mais fechada do mundo, os cidadãos devem adorar somente a família Kim. Eles seguem um regimento, como se fosse um livro de leis que todos devem seguir. Só que esse livro de leis não é uma constituição, como nós temos aqui, que foi criada por governantes, por deputados, por pessoas do povo que votaram, e aí quando a gente sabe que não tem alguma coisa, entra uma emenda, vocês ouvem direto, né, isso na televisão hoje em dia, um projeto de lei, coisas que são adicionadas à Constituição. Essa Constituição da Coreia do Norte, esse regimento que eles têm, foi criado pelo ditador pai, o primeiro. Ele que criou o modelo de vida que tem que ser seguido, o modelo de governo. Então, a ideologia da Coreia do Norte oficial foi criada por Kim Il-sung, que foi o ex-líder, né? O primeiro é chamado de ideologia Juche, um livrinho ali que eles têm que seguir de forma restrita. O próximo slide, o 8, seguinte, ele vai falar sobre os campos de concentração. Irmãos, é tão doloroso que é melhor morrer. Ali tem um testemunho de um ex-prisioneiro. As pessoas que
são identificadas como cristãs, são levadas ou para campo de concentração, como esse, para trabalhos forçados, ou são assassinadas, são exterminadas. É comum você ser acusado de crime político, de ser um traidor do governo, e a pessoa simplesmente desaparece. Não tem uma explicação, não há investigação, porque o governo é totalitário. E muitas pessoas não sabem o paradeiro de seus familiares. Muitos cristãos não sabem. Desculpa, o que aconteceu ou o que acontece. E muitas vezes, quando esses campos de concentração, esses campos de trabalhos forçados estão com muita gente, eles simplesmente criam uma forma de extermínio para diminuir esse número, essa população, vamos dizer assim, carcerária. Tá? Então, essa é a forma de você andar como um cristão naquele país. Tem um pequeno testemunho aqui de um ex-prisioneiro, de que ele recebia pouca comida enquanto estava preso. Aí ele diz aqui que por 10 meses o seu peso baixou de 76 quilos para 35 quilos. Imagina, viver com 35 quilos. Ele descreveu uma técnica de tortura usada para forçar confissões, em que as mãos dos detentos são algemadas em suas costas, de tal modo que ele é impedido de sentar ou de ficar ereto. Aí, nas palavras dele, se você ficar preso assim por 3 ou 4 dias, você urina e defeca em si mesmo e fica totalmente desidratado. É tão doloroso que é melhor morrer. Uma situação bem complicada, né? No próximo slide, vai falar um pouquinho sobre nós, cristãos brasileiros, né, irmãos? São notícias fortes, não são? É algo que impacta a gente. De repente, você, hoje em dia, embora hoje em dia nós estejamos mais acostumados a esse tipo de notícia. Primeiro porque já conhecemos, como eu falei aqui, não é totalmente novidade para vocês a questão de portas abertas, a questão da igreja perseguida, até mesmo a Coreia do Norte, creio que vocês já conhecem essa situação. Mas são notícias fortes, a forma de como isso acontece, o que acontece no país. É difícil para a gente conseguir compreender como cristãos conseguem viver dessa forma em seu dia a dia. Não bate com o nosso jeito de viver, né? Com o nosso modo de viver a cada dia, não entra, não encaixa no que a gente pode fazer, no jeito que a gente pode viver. Mas esses irmãos, sempre que são perguntados sobre o que eles precisam, a primeira coisa que eles falam é que precisam de muita oração. Então é uma forma muito, muito poderosa e muito simples que a igreja brasileira, que nós como igreja podemos ajudar a igreja na Coreia do Norte, os irmãos na Coreia do Norte. Simplesmente orando. Então orando é a nossa primeira arma de guerra e nossa primeira ação para com a igreja na Coreia do Norte. Uma segunda forma de que podemos ajudar é abençoando portas abertas, por exemplo, não só portas abertas, mas uma missão que tenta levar a esse país de alguma forma material, cristão, bíblias, treinamentos, ou a irmãos que estão na China, por exemplo. Muitos deles fogem para a China, como nós vimos ali, como eu falei, pelos rios congelados, né? Nos invernos os rios ficam congelados, então esses irmãos conseguem fugir, às vezes andando na luz do dia mesmo, mas eles conseguem escapar do país. E é incrível ver o coração desses irmãos de quando fogem, passam um tempo na China e lá o desejo deles é voltar para a Coreia e anunciar do amor de Jesus para pessoas. Muitas pessoas fogem, não são só cristãos que fogem da Coreia do Norte. Como lemos, é um país de muita pobreza, então qualquer um, às vezes, a pessoa entende que não consegue viver naquele país e fogem. E aí na China frequentam uma igreja e conhecem sobre Jesus. E aí depois de conhecerem sobre Cristo, elas desejam voltar para falar do amor de Deus. Então, a Portas Abertas trabalha dessa forma também na China, dando treinamento para líderes, para pastores, para pessoas que desejam voltar à Coreia do Norte. Tudo isso envolve
necessidades de oração e necessidade financeira. Então, esses irmãos precisam de nossas orações e precisam também de doação, aquilo que nós pudermos, de fato, ajudar de alguma forma. Depois, irmãos, eu trouxe algumas coisas aqui, estava conversando com o pastor Hudson, o pastor Celso ali. É muito importante que, se você entende que você pode se envolver de uma forma maior com a igreja perseguida, que você faça isso. A Portas Abertas disponibiliza para nós, cristãos brasileiros, muitas formas de interagir ou de participar da igreja perseguida de alguma forma. Passa para mim 2 slides, por favor. Ali vai mostrar algumas formas que podemos estar interagindo. Mais um. Então tá aí. Você pode se engajar nessa causa, né? Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. O texto de Colossenses 4:2 diz. Então a intercessão, a doação e o engajamento são formas de se envolver. A Missão Portas Abertas está em diversas redes sociais. Você pode ver isso no próximo slide. Pode passar para a gente. Então você pode acessar, seguir. Ali você tem pedidos diários, vídeos novos que saem. Tudo isso você deve ter acesso. E existem mais formas interessantes. Uma delas é a própria revista de Portas Abertas. Não sei se algum de vocês aqui é assinante. É uma revista muito bacana, que traz testemunhos, esses testemunhos edificam muito nossa vida. Ela traz aqui também reflexões do próprio irmão André, que foi o fundador de Portas Abertas, ainda está vivo. E também reflexões de irmãos que fazem trabalhos, ainda hoje, como voluntários em viagens. Fala sobre as viagens que Portas Abertas fazem durante o ano, que você pode participar. E traz nessa revista, o boletim Vamos Orar, que tem um pedido para cada dia do mês, todos os meses. Esse aqui é o de junho, no caso, que nós estamos. E você pode receber essa revista com você. Irmãos, eu trouxe hoje umas fichinhas como essa. Se você tiver interesse em receber uma revista dessa, gratuita, tá, irmãos? Não é cobrado. Essa aqui eu trouxe até. Alguém quer essa revista aqui? De informação sobre Portas Abertas? Mais alguém? O André? André, essa é sua. André, pega aqui, André. Vai, já para você, para não esquecer. Irmãos, se você preencher essa ficha e devolver para mim, eu vou lá no correio, postar ela para você, tá? E aí vai chegar uma revista dessa, igual a que eu dei para o André, sem custo para você. Vai falar sobre Portas Abertas, vai te mostrar como funciona, o que é, um pouco daquilo que já falamos aqui hoje. E nela vai vir um boleto lá, que, se eu não me engano, está R$ 45,00. E ali você assina, se você desejar, a revista por 1 ano. Se você não desejar, você rasga o boleto e joga fora. Não é um boleto que vai te levar teu nome para o SPC ou algo desse tipo, tá? Mas é só algo voluntário. Se você desejar pagar aquele boleto, você fica como assinante por 1 ano da revista. Todo mês vai chegar bonitinho na tua casa. Geralmente um pouco dia 25, já está chegando para você do mês seguinte, tá? Então me procura, pede para mim essa fichinha, você preenche, me devolve, e aí você vai estar recebendo essas informações. Uma outra forma, como eu falei, é orando, tá, irmãos? Esses pedidos de oração que estão aqui, eles são compartilhados conosco, é compartilhado comigo, é compartilhado com os correspondentes locais, e eu posso me comprometer a passar isso para o pessoal daqui, para o Hudson, para o André, para a Bruna, pra quem desejar, que vocês podem compartilhar com outros. E uma forma muito interessante é você se tornar um correspondente local, assim como eu. Sério, Rafa? O que eu tenho que fazer, né? Tem alguns requisitos, porque é um trabalho voluntariado. Então, você precisa seguir alguns requisitos da Portas Abertas, ler o livro Contrabandista de Deus. Se você que não leu, é um livro que eu aconselho que leia como cristão, vai edificar muito a sua vida, não só para se tornar um correspondente local, mas para aprender sobre a fé, sobre missões também. Então, você pode. E para que você vai ser um correspondente local? Para trazer informações de Portas Abertas para cá, para a Capela do Calvário. Então, todo mês eles mandam apresentações de PowerPoint, eles mandam pedidos de oração, e aí você conversa com os pastores, você pode ter um tempo
uma vez por mês, 10 minutos no culto, e você pode falar e orar. Tá? Lá na nossa igreja a gente faz cópias desses boletins, dá um para cada irmão, já faz isso há um tempinho também. É algo que pode ser feito, eles liberam fazer isso, não é crime, mas hoje você tem isso também como pelo WhatsApp, como eu falei, tem PDF. E se você desejar orar pela Coreia do Norte durante esse mês, você pode ter isso daqui. São 30 dias de oração pela Coreia do Norte. Então, isso daqui, a partir de amanhã, começa um mês de oração por esse país. Para cada dia vai ter aqui falando algo sobre a Coreia do Norte e vai ter também um pedido de oração sobre o país. Tá? Então tem um testemunho ou tem alguma informação e depois um pedido de oração. Eu vou compartilhar esse PDF aqui também com os irmãos daqui e aí eles podem compartilhar com todos. Não sei se vocês têm um grupo geral, se tem alguma coisa desse tipo. Vários grupos, né? É igual lá, então. É isso. Bom, irmãos, sobre Portas Abertas de Jeep, por enquanto, isso. Daqui a pouco a gente vai orar sobre esse motivo também. Mas eu queria mudar um pouco a chavinha. E para isso eu queria que você curvasse sua cabeça. Nós vamos compartilhar um texto. Desculpa estar correndo, tem muita coisa que a gente pensa, traz no coração. Curve sua cabeça, fale com Deus, peça para que Ele fale com você através da palavra, através da mensagem, através do texto bíblico, porque é Ele quem fala, é o Espírito Santo. Deus, agradecemos ao Senhor, Pai, pelo que ouvimos aqui, Pai, sobre esses irmãos, Deus. Embora sejam notícias tristes, Deus, te agradecemos porque o Senhor deseja que nós façamos parte da vida desses irmãos, Deus. E eu oro que o Senhor nos ajude, Deus, a entender nossa parte, Deus, como cristãos, como igreja livre. Toca-nos, Espírito Santo, para que esse motivo, Deus, para que essa causa seja algo que fale conosco, Deus. Não só nesta noite, Pai. E que nesse momento o Senhor nos ajude a ouvir a Tua palavra e também entender do Senhor o chamado que o Senhor tem para nós através dela e aquilo que o Senhor quer falar conosco. Por favor, ministra em nossos corações. Capacita-me como Teu filho, Deus, porque preciso de Ti, da Tua graça, Deus. Nada sou sem Ti, Pai, e não conseguirei transmitir algo que venha do Senhor se não for pelo Teu Espírito, por Tua misericórdia, Deus. Então nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é muito comum que nos sintamos tocados em dias como esse, né? Eu não sei se eu consegui ser um bom ministro nesse sentido de entregar algo sobre portas abertas. Não é também a minha intenção que você chore por causa da Coreia agora somente. Mas talvez depois, por causa dos testemunhos, isso vai te tocar talvez até mais do que esse tempo. Eu sei que isso acontece. Quando a gente vê um cristão de lá mesmo falando sobre isso, ou quando a gente ouve sobre, isso nos toca. Mas esses dias eu ouvi algo interessante, que muitas vezes, quando nós estamos num culto de missões, nós somos tocados, nós choramos, aquilo toca a nossa epiderme, toca a nossa pele, nossas emoções, né? Mas na segunda-feira, Celso, às vezes aquilo não fica no nosso coração. É muito comum em culto de missões nós temos uma comoção, nós temos um choro. Não que ele não seja verdadeiro, ele foi um toque do Senhor. Mas muitas vezes acontece de aquilo não levar a uma mudança em nossas vidas. Né? Alguém já falou, de repente, 70% da igreja num culto onde é falado sobre a África se compromete a ofertar para a África, mas aí depois, naquele mês, as ofertas para a África não chegam àqueles 70%. Muitas vezes chegam a 5% daquelas pessoas. Então é algo que a gente tem que orar, até por nós mesmos, meus irmãos. Quando ouvirmos coisas desse tipo, que o Senhor fale conosco, mas que o Senhor nos ajude a mudar naquilo que precisamos. É claro que isso vale também para a própria palavra dele, né? Domingo após domingo ouvimos a palavra. E muitas vezes aquilo nos toca naquele momento, mas depois, no dia seguinte, é muito facilmente esquecido pelos espinhos da vida, né? Pelas coisas que vêm no caminho. Eu quero ler com vocês Hebreus 10,
Eu creio que a própria palavra de Deus fala por si, o Espírito Santo, através dela, ministra aos nossos corações. E essa é a minha confiança essa noite, que não dependendo de mim, mas crendo que a palavra de Deus pode ministrar aos nossos corações. Amém? Você está aqui comigo ainda, irmão? Amém, amém, que bom. Estão me ligando lá da outra igreja, deu BO, mas não dá para atender. Não sei se vai estar aí. Hebreus 10, vou ler do 32 até o fim, até o 39. Bom, vou começar aqui. O 10:32. Eu posso ter uma luz aqui, de repente? Não sei. Ah, tá lá? Tá lá. Então não precisa da luz. Pode deixar lá. Se tá lá, pode deixar sem a luz. Que eu leio lá com vocês. Bom, lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Semana passada, nós ouvimos aqui o Hudson falar sobre os últimos dias, né, o fim. Vocês ouviram, na verdade, eu ouvi depois, em casa. Muito bom ter essa certeza de que nosso Senhor vai voltar. É muito bom ter essa certeza de que Jesus um dia virá e acabará com toda a dor dos nossos irmãos na Coreia do Norte e em outros países. Mas para a gente hoje, talvez essa verdade, se puder deixar no verso 32 ali, talvez essa verdade do versículo 32, lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Com certeza essa é uma verdade para qualquer cristão de uma igreja perseguida. Assim que eles aceitam a Cristo, vem muita luta e muito sofrimento. Não sei se é a realidade de algum de nós aqui, ou se foi a realidade de algum de nós, quando aceitou a Cristo. Talvez você tenha sofrido alguma coisa, algum tipo de perseguição. Talvez uma mudança de atitude sua no trabalho possa ter lhe acarretado até a perda desse primeiro emprego, ou desse emprego que você tinha na época. Ou talvez você tinha algum hábito de vida com seus amigos e depois que você conheceu a Cristo, você já não se entendia mais como... precisava mudar de convívio, não era mais aquelas pessoas que você precisava andar. E ali você teve algum tipo de chacota, alguma coisa... Mas será que algo se compara com o que os irmãos da Coreia do Norte sofrem? Com certeza esse texto de Hebreus trará muito mais acalento a um irmão norte-coreano do que vai trazer para nós hoje. O irmão poder ouvir e falar, eu quero perseverar até o fim, eu tenho sofrido. Então, refletir sobre a vida da igreja norte-coreana, como irmãos podemos ser de alguma forma solidários com eles, né? O texto depois vai falar que vocês foram, algumas vezes, o 33, vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, vocês fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Desculpa, pulei. Tribulações, em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco de seus próprios bens. Talvez você, quando se converteu aqui,
Nenhuma vez precisou que o Celso chegasse na sua casa e falasse: irmão, você vai precisar vender seu carro porque tem um irmão lá que está passando necessidade. A gente precisa ajudar ele. Aconteceu isso aqui, Celso? Caramba. Olha, você precisa... Sabe aquela outra propriedade que você tem? Cara, você precisa entregá-la para o Senhor, porque nós temos um irmão que se converteu agora, que o cara não tem nada. E a gente precisa suprir essa necessidade. É disso que esse irmão está falando aqui, da igreja primitiva, que o autor de Hebreus diz, que os irmãos precisaram, claro que não contra a vontade dele, porque nós sabemos, nós vimos isso em Atos, de que os irmãos davam deliberadamente aqueles que tinham, eles compartilhavam tudo o que tinham e nada faltava a ninguém. Mas essa realidade, ela é distante da gente, hoje. Mas, novamente, não é distante desses irmãos lá da Coreia do Norte. E onde eu quero chegar, né? Então, se você ler esse texto com calma, você vai ver que de repente ele é... Ah, Rafael, então esse texto é um texto para o irmão da Coreia do Norte, não para mim. Será? O versículo 35, o 34, no final ali, vai dizer que eles aceitaram alegremente esse confisco. E aí é algo que eu queria que a gente começasse a... que a gente aplicasse para a gente hoje. É muito edificante para a gente ver uma vida de um cristão perseguido. Eu me sinto edificado quando eu vejo um testemunho. Não porque ele está sofrendo, mas porque aquele amor por Cristo que esse irmão tem me constrange. Mas porque a forma de viver desses irmãos que sofrem tantos apertos em sua vida nos levam a olhar para Cristo de uma forma diferente e nos perguntar: caramba, Deus, que cristianismo que eu estou vivendo hoje? A ponto do autor de Hebreus dizer: olha, em breve ele venha. E eu não duvido em nossos corações, se depois do sermão da semana passada a gente não pensou assim: espera um pouquinho, Jesus, eu preciso terminar minha faculdade. Ou eu preciso terminar de pagar meu carro. Apesar que não, quem está pagando o carro vai querer que venha logo mesmo, para não precisar pagar o resto. Mas os nossos corações, muitas vezes, eles estão enraizados nas coisas daqui. Não estão, irmãos? O meu está. Eu estou falando aqui de testemunho meu próprio. Como eu preciso aprender com esses irmãos. Vocês vão ver um testemunho de um irmão que foi para a China e que decorou mais de 1000 versículos para poder voltar sem a Bíblia. Nossa, quando foi a última vez que eu tentei decorar um versículo? Já pensou nisso? Para quê? A Bíblia está no celular, se eu precisar dela eu abro, eu jogo no procurar, né? Não precisa nem mais gravar o lugar de... Ah, lá tem uma palavra lá, todos sejam um, joga lá, todos sejam um. E você acha. Se não, joga no Google, que vai achar. Como nós ficamos dependentes de coisas e menos dependentes de Deus, muitas vezes, né? Mas a palavra diz que nós, porém, não somos os que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Eu vou fechar aqui, eu sei que eu estou já avançado, o texto em Hebreus 12, eu vou ler os 3 primeiros versículos, para encerrar o pensamento que eu quero deixar. Hebreus 12, 1, 2 e 3. Está ali já? Legal. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Ah, irmãos, esse versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, ele, pela alegria que lhe fora proposta, como falei, nós temos uma alegria proposta, que é a volta de nosso Senhor, que é viver na glória eternamente com Cristo. E os irmãos que
Se você lembra aqui do texto do 11, que eu pulei, o capítulo 11, né, dos heróis da fé, vamos estar com esses irmãos para perguntar lá para o Sadraque, o Mesaque, o Abednego, como que foi a fornalha? Como que foi passar pelo fogo e não ser queimado? Estaremos lá na glória para adorar ao Senhor eternamente. Mas temos uma missão aqui, enquanto estamos aqui. E essa missão é não deixar que o pecado nos envolva, que este mundo nos envolva, de forma que não corramos a carreira que nos foi proposta. E muitas vezes isso acontece em mim e na sua vida. Muitas vezes nós olhamos para um cristão perseguido e achamos que eles são super-heróis. Mas eles não são super-heróis. Há muitos relatos de irmãos que desistem. Há muitos relatos de irmãos que falam, não posso fazer isso porque minha família vai sofrer, eu não posso. Esses irmãos precisam muito de nossa oração, sim. Mas nós precisamos muito do Senhor para que possamos entender se o cristianismo que estamos vivendo de fato é aquele que o Senhor nos propôs. Cada dia, se o nosso levantar, se o nosso deitar, se durante o dia em nosso coração tem estado a palavra do Senhor, ou tem estado aquilo que diz lá em Mateus 22 ou em Deuteronômio 6, né? Ame ao Senhor o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Que essa verdade esteja em nosso coração, meu irmão. Que o pecado não te envolva, que as coisas dessa terra não te envolvam, e que nós possamos correr com perseverança a corrida que nos é proposta. Uma vida na fé do Filho de Deus, sabendo que Ele irá voltar. E que por isso, meus irmãos, isso nos deve levar a fazer aquilo que aqueles irmãos fazem. Desejar voltar à Coreia do Norte para proclamar. Esse amor a Jesus, esse amor a Cristo precisa gerar o desejo em nosso coração de passar essa palavra adiante de alguma forma, de fazer essa missão. Irmãos, o tempo está apertado, vamos só orar, que o Senhor fale ao seu coração. Leia, irmãos, capítulo 10, 11 e 12 de Hebreus em casa essa semana. A gente não tem o tempo de conversar sobre ele todo aqui. Mas é muito lindo ver o autor dizer que o mundo não era digno deles. E falar, meu Deus, como eu estou longe disso. Será que Deus pode olhar do céu e falar, aquele mundo não é digno daquele cara? Vamos orar. Obrigado pela tua palavra, Pai. Ela é viva, Senhor, e fala aos nossos corações. Mais uma vez eu peço ao Senhor, ajuda com que ela gere fruto em nossas vidas, Pai. Pedimos ao Senhor, Deus, duas coisas, Pai. Em primeiro lugar, um arrependimento genuíno da forma que temos vivido, Senhor. Como diz em 2 Coríntios, um arrependimento que leva à mudança, Deus. Um arrependimento que no momento traz tristeza, Deus, pelo reconhecimento do pecado, mas que depois gera a alegria de uma vida transformada, Senhor. E Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos como cristãos, Pai, a olharmos aquilo que o Senhor tem nos falado através de Tua palavra e não só termos intenções a ela, Pai, mas a tomarmos atitudes de mudança, Deus. Gera em nós, então, essas duas coisas, Pai. Primeiro, um arrependimento e depois uma transformação pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Desculpa, irmãos. Cara, esse púlpito é da hora, né? Dá para espalhar tudo aqui, os negócios. Top. Não sei quem é agora, sim.
fome, fuga e prisão. Essas são algumas das dificuldades que os cristãos perseguidos norte-coreanos enfrentam diariamente. Em 1950, minha casa foi destruída durante a Guerra da Coreia. Foi uma época muito difícil de se viver. Era comum ver pessoas jogadas pelas ruas sem ter o que comer. Eu e minha irmã fomos vendidas como escravas por uma família chinesa. Fomos obrigadas a casar com homens estranhos que nos colocaram para trabalhar em campos enormes. Eu sofri muito com a fome. Lutava para ter o que comer no inverno gelado. Em 1997, eu vi muitos sofrerem e morrerem de fome. Quando meu quarto filho nasceu, a fome na Coreia tinha aumentado. Eu estava grávida e eu nem tinha o que comer. Meu filho nasceu prematuro e desnutrido. Ele não tinha força para abrir os olhos, muito menos força para abrir a boca para comer. Foi um milagre de Deus ele ter sobrevivido. Eu engravidei. Um dia, quando eu fui ver minha irmã sem autorização, fui espancada pelo meu marido. Estava grávida de 9 meses. Quando eu acordei, estava toda suja. E fui capturada por 5 agentes e arrastada para um escritório. Fugi para a China me arrastando, sozinho, no rio congelado que separa os dois países. Na China, trabalhei dia e noite durante alguns anos. E a vida só passou a ter sentido quando conheci o Evangelho. Hoje, eu moro na China. E foi aqui que eu tive meu primeiro contato com a igreja cristã. E agora eu sei que o governo norte-coreano matou milhares de pastores e missionários cristãos e proíbe impetuosamente o cristianismo de crescer. Passei por diversas prisões e cidades com temor de ser morta ou perder meu filho. Eu só conseguia lembrar da minha avó orando quando era pequena. E me apeguei a essa proteção que ela pedia em orações. Comecei a ler a Bíblia e a orar. E agora estou certo de que Deus estava me protegendo e me trouxe em segurança. Eu quero compartilhar da graça de Deus com todos na Coreia. Nós precisamos orar pelo povo norte-coreano. Quando fui liberta, estava na China e fui exposta à palavra de Deus. Hoje eu sei que eu estou viva graças à vontade de Deus. Eu memorizei mais de 1000 versículos e participei de treinamentos missionários. Agora, aguardo ansiosamente para voltar para a Coreia do Norte, para divulgar o Evangelho. Os 300 mil cristãos existentes na Coreia do Norte e a Igreja Brasileira são parte do mesmo corpo. Somos uma só família da fé. Neste 16 de junho, não perca a oportunidade de fortalecer, orar e apoiar aos cristãos perseguidos na Coreia do Norte. Ainda dá tempo. Envolva a sua igreja no DIP. Quando eu era criança, eu costumava ficar de vigia para minha mãe enquanto ela orava na nossa casa. Em voz alta, ela clamava: "Ajude-nos, Senhor!" Eu fiquei de vigia para minha mãe durante 43 anos. Hannah, cristã perseguida, norte-coreana. Meu pai gerenciava uma barbearia de alta classe e nós morávamos no porão. Lá tinha um quarto escuro no andar de cima, sem eletricidade. Às vezes eu ouvia muito barulho vindo desse quarto. Ficava com medo e dizia à minha mãe que ouvia esses sons estranhos. Minha mãe dizia: "Tudo bem, não tenha medo." Um dia, ela saiu do quarto escuro, vestida com elegância. Foi quando percebi que a pessoa sussurrando no escuro era minha própria mãe. Um dia, ela gritou no quarto escuro: "Deus, Deus!" Isso me fez imaginar
quem é esse Deus que minha mãe sempre procurava? Aos 23 anos eu me casei, tive filhos e quando eles fizeram uns 10 anos, eles também me ajudavam a vigiar a casa. Minha mãe dizia, em tempos difíceis, quando você ou os seus filhos estiverem doentes, ore a Deus. Meu filho, além de nascer prematuro por causa da desnutrição, era extremamente magro, apenas ossos e pele. Onde ele nasceu não havia incubadora. E ele não conseguiu abrir os olhos e nem a boca para ser amamentado. Seu coração batia por milagre de Deus. Minha mãe me disse, eu dei à luz a você depois de acreditar em Jesus. Jesus me deixou ter você. Oramos por um mês e ele estava perfeitamente recuperado. O poder de Jesus, que ressuscita até os mortos, fez o meu filho se tornar vivo. Através do poder de Jesus, as novas vidas nascem. Eu, em nome da minha família, agradeço infinitamente a Deus. Tenho até netos agora. Hannah é uma cristã norte-coreana. Ela enfrentou a fome, a fuga de seu próprio país para a sobrevivência e a prisão em um campo de trabalho forçado. Mas tem a convicção de que Deus está com ela. Hoje tenho liberdade de fé, mas na Coreia do Norte ninguém sabia quando poderiam ser capturados. Minha mãe arriscou a vida pela oração por 50 anos. E por causa dessas orações, estamos vivos. Quando criança, Hannah não entendia a fé da mãe. Mas através das circunstâncias e dificuldades, Deus se fez presente em sua vida. Ela continuou buscando e Ele a fortalecendo. Eu fui para a igreja pela primeira vez com a minha cunhada na China. Dizer Jesus, Deus, na igreja era familiar para mim, porque é uma frase que minha mãe sempre usava em casa. Eu estava tão feliz por estar lá. Eu percebi que tínhamos a liberdade de expressão. Enquanto eu estava na prisão, eu pensava, há pessoas orando por mim, especialmente os irmãos da igreja chinesa que eu frequentei. Esta é a oração que fiz na prisão. Senhor, salve minha família. Salve os meus filhos pequenos. Senhor, vamos nos encontrar com Deus novamente. Sabe, eu louvo ao meu amado Jesus, que me libertou das algemas e abriu as portas da prisão. Estou agora aqui na Coreia do Sul, proclamando o poder do nosso Deus. A porta da prisão se abriu. A palavra me salvou. Dou graças a Jesus Cristo que nos permite divulgar o Evangelho. Precisamos orar pelo povo da Coreia do Norte. E eu agradeço a todos vocês que conheceram a minha história. Quero compartilhar a graça de Deus com a nossa família todos. Obrigada. Envolva-se também com os cristãos perseguidos da Coreia do Norte. Acesse o nosso site www.portasabertas.org.br. Em tempo de fuga, ele encontrou o abrigo de Deus, Seo Jun. Em todo o seu tempo dentro da Coreia do Norte, Seo Jun nunca conheceu um único cristão. Os missionários foram descritos como os assassinos que fingiram ser o cordeiro, disse Seo Jun. Havia cristãos na Coreia do Norte, é claro, assim como existem hoje, mas eles foram forçados a manter sigilos e redes clandestinas. Ser descobertos era se arriscar
a prisão com toda a família, tortura ou até mesmo a morte. Durante a fome, Seo Jun ouviu dizer que seria possível obter comida da China. Desesperado e sem nada a perder, ele decidiu atravessar o rio Tumen, entrar na China e trazer comida para sua família. Então, aos 17 anos de idade, vestindo apenas seu uniforme escolar e um casaco, sem carregar pertences, Seo Jun cruzou o Tumen congelado. Ele estava sozinho na jornada, mas seguiu os passos na neve, deixados por outros que recentemente havia escapado para a China. No entanto, a vida como fugitivo não foi nada fácil. Continuamente, a polícia norte-coreana encontrava os fugitivos e os levava de volta para serem torturados e mortos no campos de batalha, forçado. Ele lutou para ganhar dinheiro suficiente para comprar comida ou garantir abrigo na China, mas várias vezes precisou se esconder nas montanhas até que fosse seguro entrar em outra cidade e procurar trabalho novamente. Eu não poderia ganhar dinheiro suficiente com status ilegal e a condição ameaçadora de ser mandado de volta para a Coreia do Norte sempre pairava sobre mim, disse Seo Jun. A falta de comida, a falta de abrigo, a falta de segurança deixou Seo Jun com pouca esperança. Através de suas várias amizades, alguém contou a Seo Jun sobre um abrigo da Portas Abertas. Tudo o que ele aprendeu sobre os cristãos vinha à sua lembrança dizendo para ele não ir, mas algo em seu coração se abriu. Eu não conseguia entender porque sofria de uma lavagem cerebral no sistema educacional norte-coreano desde que eu era jovem. No entanto, no fundo do meu coração, eu queria encontrar o Pai Celestial, diz o Seo Jun. Através do abrigo da Portas Abertas, Seo Jun recebeu comida, abrigo, ensino bíblico e discipulado. E algo magnífico aconteceu no processo. Seo Jun deu sua vida a Jesus Cristo. Seo Jun queria voltar para a Coreia do Norte, mas ele sabia que não poderia trazer uma Bíblia consigo, então memorizou o máximo da Bíblia que pôde. No total, ele memorizou mais de 2.000 versos durante seus anos no esconderijo. No entanto, Deus tinha outros planos para Seo Jun. Ele não pôde retornar aos seus países de origem, porque o governo norte-coreano concluiu um censo e descobriu que havia escapado. Era muito perigoso voltar. Em vez disso, ele foi para a Coreia do Sul e frequentou o seminário bíblico, construindo sua paixão pela palavra de Deus. Hoje, ele serve como pastor na Coreia do Sul. Ele foi de um adolescente faminto na Coreia do Norte que achava que os cristãos eram fracos e supersticiosos para se tornar um discípulo dedicado de Jesus, apontando outros para a verdade da palavra de Deus. Ele finalmente encontrou descanso e paz. Eu nunca seria capaz de esquecer aqueles que me ajudaram no esconderijo, diz o Seo Jun. Eu experimentei o poder da sua oração e apoio, acrescenta. A história de Seo Jun é uma prova da fidelidade de Deus e do poder e promessa do Evangelho para todos que acreditam. Se eles crescessem em um país isolado, como a Coreia do Norte, ou em um livre como o Brasil. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus seja sobre todos. Irmãos, eu louvo a Deus, por esse culto e pela conscientização que nós temos a oportunidade de ter, sobre a realidade desses irmãos, norte-coreanos. E eu gostaria que nesse momento nós nos dividíssemos em grupos de 4 pessoas no máximo, para que todos possam orar e nós orássemos por esses irmãos, tá bom? Vamos fazer isso? Vamos nos dividir em grupos de 4 pessoas no máximo, e eu peço que todos orem, tá bom? Que todos orem. Orem por todos os assuntos que foram mencionados aqui, que o Rafael apresentou.
Ore para que os irmãos sejam fortalecidos, ore para que aqueles que desejam voltar, né, encontrem graça e oportunidade para voltar. Ore para que o governo norte-coreano possa se abrir para o Evangelho. E eu vou pedir até para colocar aqui, ó, por favor, os motivos de oração, para que o pessoal possa olhar e orar, por favor. Nós vamos ter apenas 10 minutos, tá, pessoal? Então eu peço que todos orem, por isso eu peço grupos no máximo de 4, para que todos possam orar e que todos orem. Aqui nos slides tem alguns motivos de oração, tá bom?
Sei que nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Eu sei que nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Sei que estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Quem nos separará? Quem nos separará? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Eu sei que estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que está em Jesus Cristo. Eu sei que nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá
Senhor está em Jesus Cristo. Só a igreja. Eu sei que nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Amém. Se você acredita nessa verdade, dá uma forte aplauso ao Senhor. Aleluia, Senhor. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tissequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, todo-poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shammah, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tissequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Ele é o pastor, o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Jireh, o Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shammah, Deus presente sempre está. É o Elion, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tissequenu e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor.
forte, Sequenu e Yahvé, minha justiça é Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus, tudo governa, tudo governa, tudo governa. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Nós continuamos adorando o Senhor com nossos dízimos e ofertas, com nossas contribuições, sendo essa também a maneira como o Senhor nos proporciona participar de missões. Gostaria de ler um versículo que está em Romanos 10. Romanos 10, do 13 ao 15. Diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão falar, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Em missões, nós temos alguns tipos de pessoas: as pessoas que se envolvem, as pessoas que oram, que contribuem. Temos também aqueles que são os desobedientes, que não fazem nada acerca de missões, nada acerca da propagação do Evangelho. Esse é o nosso papel como igreja, contribuir para a obra missionária. Nós temos a nossa obra missionária no México 70, todos conhecem. Nós temos também obra missionária no mundo todo, inclusive nos países onde é proibido pregar o Evangelho. E é papel da igreja contribuir com isso, né? Você sabe que uma parte dos nossos dízimos e ofertas são sempre destinados para a obra missionária. Se você está aqui nos visitando, você não se constranja a fazer isso. A oferta deve ser de maneira espontânea e voluntária. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado pela oportunidade que temos de participar no Teu reino, seja contribuindo, orando ou mesmo indo. Enquanto não vamos, enquanto estamos aqui, eu peço que o Senhor nos ajude a manter a obra missionária com doações, Deus, enviando pessoas, abençoando, sustentando a obra missionária com o que o Senhor nos entregou, Pai, em nossas mãos. Bendito seja Teu nome, Deus, em nome de Jesus. Amém. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com o Teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. Você tem o seu boletim, os anúncios especiais. Primeiro, a programação semanal. Todo domingo, às 10 horas da manhã, nós temos o culto infantil no México 70. Tá? Por enquanto, ainda estamos na rua Alcides Alves de Carvalho. Pessoal, ó, atenção aqui um pouquinho. Rua Alcides Alves de Carvalho, número 25. Por enquanto, como alguns já sabem, nós estamos alugando um novo local, né? Então nós contamos com a oração, com a participação dos irmãos. Nós precisamos bastante de mais tios, de novos tios, tá? Então, se você gostaria de ensinar a palavra, se você acha que esse é o seu chamado, você pode começar lá no México 70. Muita gente, muitas crianças famintas, né? Em todos os sentidos, né? Mas precisando ouvir a palavra de Deus. Então, se você quer fazer alguma coisa, você pode se envolver. Nós realmente precisamos de mais tios, né, para ter uma escala que todos possam servir bem. Domingo às 18 horas, o culto aqui, a celebração, o estudo bíblico, esse culto aqui. Toda terça-feira nós temos nosso culto de oração às 19h30. Todos são encorajados, convidados para participar e fazer a igreja se mover na graça do Espírito Santo. Quinta-feira, nossa comunhão nos lares. Nesta quinta-feira será na casa do Walter e da Tânia, tá? Na rua Ernesto Sebastião do Nascimento, número 605, antiga Rua 3, no Japuí. Então, quinta-feira, 19h30, na casa do Walter. Alguns anúncios especiais. O Ministério Infantil precisa urgente de tio. Todo mundo precisa de tio, tá vendo só? México 70, Ministério Infantil, tá? Então, olha aí, Deus te chamando. Tá? Precisa de tios e auxiliares para ajudar com as crianças. Especialmente vocês que já têm os filhos lá, né? Seria muito interessante o envolvimento de todos. Mais informações você pode falar com a Flávia. Cadê? Está aí? Não? Ela está por aí, a Flávia. Cestas básicas também, urgente também, tá? Colaborem com o Ministério de Cestas Básicas. Você sabe que é muito importante. Para você pode ser uma coisa tranquila, mas tem muita gente precisando, esperando por essas cestas básicas. Saiba como ajudar, o que precisa mais, tá? Fale com a Tati Augusto. A foto do aniversário da igreja, a famosa foto do aniversário da igreja, vai ser no próximo dia 23, tá? O domingo que vem, né? Domingo que vem, após o culto, nós vamos tirar a tradicional foto da igreja. Então, especialmente nesse dia, venha arrumadinho, tome banho, tá? Cheiroso.
Mas é muito importante que todos estejam aqui, porque é muito legal, é uma lembrança muito, muito boa, não perca. E a cantina de hoje, especialmente, toda a renda vai ser revertida para missões Portas Abertas. Tá? Então você pode prestigiar a cantina também e vai abençoar a obra missionária da igreja perseguida. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado por esse culto, Deus. Obrigado porque o Senhor é exaltado entre as nações. Seja no Brasil, seja na Coreia do Norte, o teu reino não para, o teu reino se movimenta e cresce, Deus. Então oramos pela igreja perseguida, oramos pela igreja livre, que se envolva também nessa obra missionária. E em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada um de nós aqui, Deus. Peço que o Senhor, obrigado pela vida do Rafael, que compartilhou conosco, abençoe ele, a família dele, Pai. Nos leva para casa em segurança, nos dê uma semana abençoada, na Tua presença, orando, lendo a Tua palavra, na comunhão, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Vamos ficar de pé para cantar esse último louvor ao Senhor? Confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pois como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pois como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Só a igreja. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Amém.
Aplauda ao Senhor. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome de Jesus.